Olá, meu nome é Larissa, eu sou mediadora e árbitro da Acorde e hoje nós iremos falar para vocês da mediação como forma de resolução de conflitos. Como resolver os meus conflitos? Essa é uma pergunta muito frequente porque no nosso dia a dia a gente passa por várias situações de conflito. Inclusive, é muito difícil que uma pessoa nunca tenha passado por alguma situação conflitiva na sua vida, seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa, com seu esposo, com a sua esposa, seja numa loja de shopping, numa padaria, enfim, aonde existirem pessoas, existirão conflitos. Por quê? Porque nós somos diferentes e essas diferenças tendem a gerar divergências. E qual que é a grande questão com tudo isso? A grande questão é que a grande parte das pessoas tem uma dificuldade tremenda em resolver os próprios conflitos. Isso se dá muito pelo fato de que, culturalmente falando, nós nunca fomos incentivados a adotar condutas colaborativas, visando sempre resolver efetivamente aquela questão. Nós somos mais acostumados com uma cultura de litígio do que de colaboração. Então, quando eu tenho algum problema com meu vizinho, ao invés de bater na porta dele, eu vou no judiciário, eu corro para o judiciário, como se o judiciário fosse meu pai, fosse minha mãe. Então, é muito comum que isso aconteça, refletindo hoje os números estrondosos que se apresentam no Poder Judiciário, que tem uma taxa de congestionamento gigantesca, né? Uma pilha de processos que não resolvem efetivamente a minha questão. Então, o que é realmente importante dentro de tudo isso? É eu aprender a gestionar os conflitos, evitando com que eles se tornem destrutivos. Hoje a gente passa por muitas transformações, por muitas mudanças. Não é mais viável a gente ter o pensamento de que para eu ganhar, o outro precisa necessariamente perder. Hoje não se tem mais esse pensamento. Eu posso sim ter um pensamento de ganha-ganha. E aí que entra a mediação. Nós podemos utilizá-la como uma ferramenta. A mediação, ela surge. Na verdade, a mediação ela sempre existiu na história da humanidade. Essa resolução pacífica de conflitos, ela sempre existiu. Mas ela surge como um método consciente e teórico na metade do século XX. E aí no Brasil ela começa a aparecer nos bairros mais carentes, nas populações mais pobres, com o intuito de pacificação. Ela vem de uma forma extrajudicial e começa a ganhar grandes proporções, grande popularidade. Várias empresas começam a utilizar desse instituto para resolver as suas demandas, vai ganhando credibilidade até que ganha o reconhecimento do Poder Judiciário, que teve a primeira tentativa com a Resolução 125 de 2010 do CNJ e depois foi consolidada em 2015 com a promulgação do Código de Processo Civil e com a Lei de Mediação, que dão, inclusive, força de título executivo extrajudicial aos acordos formalizados em sessões de mediação. O que é mediação, então? Mas antes de eu entrar no que é mediação e de que forma ela pode me ajudar, de que forma ela pode ajudar vocês, a gente precisa compreender uma coisa, que a mediação ela se dá dentro de uma estrutura de comunicação. E o que isso significa? Que para existir a mediação, eu preciso me comunicar, as partes precisam estar se comunicando. Tá, vocês devem estar pensando, mas se comunicar, nós nos comunicamos todos os dias, com minha família, com os meus vizinhos, com os meus amigos. Será mesmo que a gente está se comunicando? O fato de eu estar falando nem sempre quer dizer que eu estou me comunicando. A comunicação, ela só acontece a partir do momento que o outro indivíduo me compreende. E como que eu vou saber se ele está me compreendendo ou não? O que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não sei se está tendo efetividade, porque eu não consigo perguntar para vocês se vocês estão compreendendo verdadeiramente aquilo que eu estou falando. Eu preciso checar essa informação. Eu preciso perguntar para cada um de vocês o que é que vocês entenderam daquilo que eu disse.
E aí vocês vão me dar esse feedback, me retroalimentando, porque a comunicação se dá de uma forma de retroalimentação. E aí eu dou outro feedback dizendo sim, foi isso mesmo, ou não, eu quis dizer isso, isso e isso, e aí estamos nos comunicando. Compreendendo um pouco o que é a comunicação, então, eu consigo falar para vocês de mediação. A mediação, ela é um processo, então, voluntário. O que é isso? As partes, elas só vão participar da mediação se elas quiserem, de livre e espontânea vontade. E nesse método, um terceiro imparcial, que é o mediador. Por que imparcial? Porque ele não está do lado de nenhuma das partes. Ele está ali como um terceiro que vai possibilitar com que essa comunicação aconteça e que, se possível, as próprias partes cheguem a uma solução consensual que as satisfaça. Ou seja, o que o mediador faz? Ele dá para as partes, para aqueles envolvidos, o poder delas resolverem suas próprias questões, porque o conflito é delas. Então, essa ideia de que eu preciso dar para um terceiro, que normalmente é um juiz, para que ele diga o que é justo e injusto, fica de lado utilizando o instituto da mediação. E o que eu entendo, então, como principal objetivo, né, diante de tudo isso? O principal objetivo da mediação é a gente encontrar quais são os reais interesses e necessidades e não fixar nas posições. Um exemplo prático para entender isso é uma figura de um iceberg. O iceberg, ele fica lá, aquele cubo enorme de gelo. Ele fica uma parte para cima da água e outra parte embaixo da água. As nossas posições seriam essa parte que está em cima da água. E os nossos interesses e necessidades é a parte que está para baixo, que normalmente é muito maior, porque ela precisa sustentar aquela parte que está em cima. Se eu entro com um processo no judiciário, aquilo que o meu advogado, que é o meu que me representa, né, naquela ação, ele vai escrever as minhas posições. Então, por exemplo, num caso de guarda de alimentos, a mãe pode ir lá escrever: estou pedindo R$1.000 de alimentos porque meu filho precisa de vestuário, precisa de alimentação, precisa disso, precisa daquilo. É a posição dela. Mas por que será que ela está pedindo esse valor? Por que será que ela está alegando que o filho precisa daquelas coisas? Eu só vou descobrir a partir do momento que eu for para baixo do iceberg. Eu preciso ver quais são os interesses e necessidades. Pode ser que essa mãe nem precise daquele valor. Ela está pedindo aquilo porque ela se sente insegura, porque ela não sabe se o pai vai buscar a criança, se ele vai realmente contribuir. Pode ser que seja isso, só que eu só vou saber vasculhando. O iceberg é muito grande para a gente ficar só na ponta dele. E muitas vezes, se eu fico naquela ponta, e tenho, por exemplo, uma sentença judicial, essa sentença está baseada em posições, aplicando-se o fato à norma. Não resolveu o conflito, na grande maioria das vezes. Então, o que acontece? Nesse caso que eu falei da mãe que estava pedindo a pensão, provavelmente ela vai voltar e voltar e voltar a recorrer ao judiciário, porque ela não resolveu verdadeiramente o conflito dela. Para ficar um pouco mais claro ainda tudo isso, eu vou dar um exemplo que é muito simples, mas é muito bacana para a gente entender. É o exemplo, a história da laranja. Então, tinham dois irmãos que estavam querendo muito uma laranja. Queriam porque queriam aquela laranja. E a mãe, como já conhecia os filhos, primeiro ela perguntou para o pai: o que você acha que eu devo fazer com a laranja? Aí o pai falou: vamos dividir, dar metade para cada um. Foi dito isso aos irmãos e eles quase se mataram lá, porque eu quero a laranja inteira, eu não quero metade da laranja, eu cheguei primeiro, eu quero a laranja. Então a mãe, conhecendo os filhos, o que ela fez? Resolveu perguntar para eles: para que é que você quer essa laranja? O que você quer fazer com essa laranja? E aí ela descobriu que um dos filhos, ele queria a laranja para fazer aqueles doces artesanais com a casca da laranja, com açúcar em cima. E o outro filho, ele queria fazer suco de laranja para vender na escola.
olha só, descobrir quais são os reais interesses dessas duas crianças. Uma quer fazer a casca, uma quer fazer o doce e a outra quer fazer o suco. Eu consigo utilizar uma mesma laranja atendendo às necessidades, os interesses das duas partes e as duas saem 100% satisfeitas. Esse é um exemplo simples que para demonstrar qual que é essa lógica da mediação, mas que pode sim ser utilizado em casos muito mais complexos, em grandes conflitos empresariais, enfim, em vários tipos de conflitos com efetividade. Só que, logicamente, eu vou aplicar técnicas e ferramentas diferenciadas, num tempo diferenciado, para conseguir chegar a uma solução. Mas é possível, sim. Com tudo isso, o que a gente consegue perceber? Que o mediador, além de tudo, ele estimula muito a criatividade das partes, porque elas vão gerar várias opções para chegar numa solução. E essas opções, elas representam ganhos mútuos. E assim eu evito aquela figura de vencedor e perdedor. Eu tenho um ganha-ganha. Quais são então as vantagens da mediação? Além de todas essas que foram ditas, essa questão da voluntariedade, da imparcialidade, do caráter de título executivo extrajudicial, que tem a ver com a oficialidade. Inclusive, nesse aspecto, é bem interessante ressaltar que quais conflitos podem passar pela mediação? Todos os conflitos que versam sobre direitos disponíveis podem passar pela mediação e aqueles direitos indisponíveis que podem ser transacionados. O que é isso? Uma guarda com alimentos eu posso sim mediar, mas depois eu preciso passar por uma homologação judicial. Os demais eu também posso passar por essa homologação caso eu queira, mas não é necessário. Qual outra grande vantagem? Questão da confidencialidade. Tudo que é dito dentro de uma sessão de mediação é completamente sigiloso, as partes se comprometem com esse sigilo. Então, se eu quero preservar aquela história, aqueles detalhes que estão naquele contexto, se eu quero preservar principalmente a imagem daquelas pessoas, seja física ou jurídica, porque a minha empresa também possui uma imagem, eu tenho isso garantido pela mediação. Ninguém quer aspectos negativos sendo divulgados na sociedade. Então, esse é um ponto muito forte. Outra questão é a questão da multidisciplinariedade. Eu posso sim ter profissionais de áreas distintas trabalhando em conjunto, com percepções diferentes, com competências, características diferentes, me auxiliando ali para resolver o meu conflito. A autonomia das partes, outro ponto muito benéfico. As partes, elas têm total autonomia, flexibilidade para escolher que câmara de mediação e arbitragem que elas vão querer resolver esse conflito, quem vai ser esse mediador que vai resolver esse conflito, porque ele tem que ser de confiança das partes, e aí eu consigo ver as qualidades, as características, saber que aquele profissional é o mais qualificado para o meu conflito, e ainda consigo decidir as questões procedimentais. Eu consigo flexibilizar isso, quantidade de audiências, datas, lógico, dependendo dos regulamentos de cada câmara, mas eu tenho sim essa flexibilização, que é muito interessante. Bom, vamos dar uma recapitulada então no que foi dito, né? A mediação, ela representa um verdadeiro acesso à justiça, né? Porque eu consigo ter uma efetividade muito grande com isso. Além disso, eu consigo evitar com que novos conflitos se originem e evitar a judicialização desses conflitos, porque eles são resolvidos sem ter que chegar no poder judiciário. E com isso, também contribuo para a instauração de uma cultura de paz. O processo de mediação, ele dura em média 4 meses. 4 meses. Um processo judicial vai de 5, 7 a 10 anos.
Um processo de mediação é muito mais econômico. Uma, por conta dessa relação do tempo, que de 4 meses para que seja 3, 5, 10 anos, é muita diferença. E eu tenho custos totalmente previsíveis. Ao passo que no judiciário não tem essa previsibilidade, né? Isso pode mudar. E outra questão é a efetividade, é eficácia. Por quê? São as próprias partes que são donas daquele conflito e que resolvem aquele conflito achando uma solução que é boa para elas, de acordo com os interesses e com as necessidades dela. Então, a probabilidade de que aquele acordo feito em uma sessão de mediação seja cumprido é enorme. As partes se comprometem com aquilo. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Se vocês gostaram, se vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre a mediação ou ficaram com alguma dúvida, procure a CORD, nós estamos aqui para te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo e pode se inscrever aqui no nosso canal, pode dar um like e fazer os seus comentários, tá bom? Tchau, até a próxima!